Então, comparando Cozumel com Florianópolis, a minha colocação, depois eu vou colocar aqui, minha colocação em Cozumel foi em 17º lugar. Eu fiz num tempo muito maior que em Florianópolis, deu acho que sei lá uns quase 20 minutos a mais, mas em Cozumel teve muita desistência, né? Se não me engano foram 630 pessoas que não apareceram. 300 e poucas pessoas que não apareceram lá no dia da prova e mais de 300 pessoas que desistiram durante a prova, né? Isso eu acredito que seja pelo calor, né? Dias antes também apareciam profissionais dizendo que não iam participar porque estavam doentes, né? Então, de acordo com a minha professora, essa prova é mais quente mesmo, não é um lugar que você bate recorde, né? Eu não tenho essa intenção de bater recordes, eu não tenho nem condições de treinar para ter performance, né? Porque eu trabalho o dia todo, então eu faço isso mesmo para ter um objetivo, para ser feliz mesmo. Eu sou feliz durante a prova, mesmo em Cozumel que estava muito quente na corrida, eu consegui sorrir o tempo todo, né? Quando eu vi a torcida, foi muito bom. Depois estou eu vindo fazer o Race Report de Cozumel. Tem um monte de desculpinha, né? Uma delas é que a gente tem a mania de esperar o momento perfeito para fazer as coisas, só que é aquilo, né? Em busca do ótimo a gente não faz o bom. E o bom é isso, eu sentar e falar. Se a gente se comparar com outras pessoas, tem gente aí com filmmaker, né? Toda aquela coisa profissional, e aí eu mesma perco o intuito o objetivo desse canal aqui, quando eu criei, era para ajudar as pessoas que querem começar no triatlon, né, de forma simples, né? Então, eu quero simplificar as coisas para mim também. Então, eu não tenho filmmaker, o que eu tenho aqui é o meu filho de 12 anos que me ajuda aqui, vai me ajudar agora com edições, que ele entende muito mais do que eu. E ele também é o meu maior incentivador, né? Ele que tá o tempo todo, quando que você vai gravar lá no canal, né? Então ele é a pessoa que mais torce por mim, né? Então, nesses 6 meses também, desde que eu voltei de Cozumel, meu cachorro teve um probleminha, então eu tive que fazer o curativo dele todos os dias, né? Então, a minha perspectiva sobre a prova, a perspectiva da Carol, né? Porque tinham mais 2.000 e tantos atletas, então cada um vai ter uma realidade diferente. Eu achei essa prova dura pelo calor e pela umidade, né? E de acordo com a minha professora, é sim difícil, ela acha que tem até o mesmo nível de Kona, porque é um lugar quente, úmido, né? Então, assim, quem for fazer, prepare-se para o calor, né? É uma coisa que eu não gosto de calor no meu dia a dia. Você imagina fazer uma prova. No dia que eu cheguei lá no aeroporto, que abriram as portas pra gente ir para a cidade, eu senti aquele bafo quente. Eu morei quase 7 anos no Mato Grosso e não senti o calor que eu senti em Cozumel. Então, eu senti uma dificuldade em respirar. Quando eu caminhava no centro da cidade lá para passear, eu pensava, gente, como eu vou fazer para correr 42 quilômetros nesse lugar? Mas tudo bem. Então, para chegar em Cozumel, a gente saiu do Brasil passando pelo Peru. A gente pôde conhecer Lima, né? Uma cidade que daria para gravar outro episódio só falando sobre Lima, que eu achei muito legal a cidade. E aí de Lima a gente chega em Cancún, pega uma ferry boat e chega em Cozumel. Então em Cozumel eu tinha uns treinos lá de bike para testar a bike, umas corridas. Eu fiz questão de nadar todos os dias no mar para me ambientar. A água lá é extremamente quente,
parece que você tá os termas daqui do Brasil. E é um aquário gigante, né? Você entra naquela água, você vê toda a vida ali. Você vê os peixes, você vê tudo. E em grandes profundidades. Independente da profundidade, você vê ele como se estivesse rasinho. Então, uma desvantagem que eu achei de Cozumel foi a largada, né? Que os familiares não podem estar presentes na largada. Tem um ônibus que leva a gente da T1, que é em Chacanab, até a largada, que é dentro de um hotel. Então, não tem familiar lá para ver a gente. Então, é um pouco solitário, né? Eu pude largar com uma amiga minha. A gente estava bem alegre, conversando, dançando até o momento da largada, que a gente gastou quase mais de 2h30 para largar, né? A gente ficou ali das 6 até 8h30, que foi o horário que eu larguei. Então, uma coisa que eu não gostei dessa largada também é que, como a gente pula de um pier, a gente não pode aquecer na água. Eu gosto de entrar um pouco antes da largada e a gente não pôde. Ficou todo mundo concentrado ali e eles vão liberando em rolling start. Como a água é quente, né, é óbvio que é proibida a roupa de borracha. Então, eu mesma não tinha swimsuit, mas eu nadei de macaquinho. Outra coisa interessante lá é que eu vi pessoas no fundo do mar de cilindro, né? As pessoas desse tamaninho lá no fundo, eu não consigo imaginar quantos metros eram, que elas estavam segurando as cordas das poitas lá. Então, é tão transparente a água, a areia é branca, né? Então você enxerga tudo, que a impressão que dá é que aquelas pessoas estavam próximas, mas na verdade elas estavam lá no fundão, né? Tanto que elas estavam pequenininhas pra caramba. Então, você enxerga tudo lá. É uma coisa muito bonita. Na largada, o cara fala que você tá prestes a entrar num aquário gigante, e é isso mesmo, você nada dentro de um aquário. Eu tive essa oportunidade de nadar num aquário. Então, assim, a natação, disseram que é uma das natações mais rápidas do mundo, né? Que é numa baía, que é tudo flat. E não foi assim. Não sei se foi pelo horário que eu larguei, 8h30 da manhã, tava ventando muito. Então, eu só enxergava as boias quando eu tava muito próxima das boias. Então, o mar mexido, eu conversei com um alemão e um americano que eu fiz amizade lá, e um amigo brasileiro também, e essa minha outra colega de Chicago, todo mundo dizendo que achou a água muito mexida. Essa minha amiga de Chicago, ela inclusive vomitou na água, né? Ela é nadadora e ela achou... ela tava sem boia, nem sem nada, e conseguiu vomitar lá de tanto nervoso que ela passou. Uma desvantagem de Cozumel é que eu fiquei o tempo todo atacando as boias, né? E aí, um momento eu parei ali e pensei, se eu precisasse de apoio, eu olhei para o outro lado, o apoio estava a 200 metros de distância de mim. Então, todos os caiaques e barcos estavam a uns 200 metros das boias. Eu estava atacando as boias aqui. Então, se eu precisasse de uma ajuda, eu ia ter que cruzar na perpendicular de todos os atletas para chegar num barco e um caiaque pedindo ajuda. Então, eu achei isso meio ruim, meio perigoso se alguém tivesse alguma coisa, como essa minha amiga aí que vomitou, né? Ela não tinha onde se apoiar, com certeza ela não conseguiu chegar até o apoio. Então, tá. A largada da natação, ela é feita... dentro de um hotel, e os atletas são levados de Chacanab até esse hotel. Então, em Chacanab, de madrugada, a gente pode dar uma última olhada na bike, levar a suplementação. Lá é onde vai ser a T1. E uma vez que você checa a sua bike, você entra no ônibus e vai até o hotel, que fica a uns 4 quilômetros da T1. Então, de lá, a gente nada de volta para Chacanab. Então, aí na T1, eu tava de capacete aero, que se eu fosse indicar para alguém, Cozumel não indicaria para usar capacete aero, mesmo tirando
aquela abertura para entrar o vento, eu achei muito quente. Na terceira volta eu já estava cozinhando no capacete, porque é um calor assim descomunal. Então, a minha professora tinha avisado, ela falou para tentar ser rápida na bike nas primeiras voltas, que conforme passava o tempo, o vento ia ficando mais forte. Então, a ilha tem 60 quilômetros e a gente dá 3 voltas completas na ilha. Então, na terceira volta, ela avisou que o vento ia ser fortíssimo. Eu não fiz mais força que o normal, né? Eu pedalei na minha velocidade normal. Mas aí, realmente, na terceira volta, eu já estava, assim, atordoada pelo calor. E por mais que é quente, né? A gente tem uma visão, assim, maravilhosa das ilhas, da praia, desculpa. Porque é diferente do Brasil, que você tá lá no Rio de Janeiro, que você vê as pessoas curtindo a praia enquanto você faz a prova. Lá em Cozumel não tem um barzinho, não tem um restaurante, a ilha é completamente deserta, você não vê surfista na água, é uma coisa maravilhosa, é areia branca, o mar, as ondas quebrando e aquele céu azul, é isso, não tem mais nada, é muito bonito, né? Então aí, cheguei na T2, coloquei meu tênis e comecei a correr assim, pensando como que eu vou correr 42 quilômetros nesse calor. Eu acho que já era mais de 3 horas da tarde, né? Como eu atrasei muito na natação. Eu vi um race report de uma treinadora dos Estados Unidos que ela dizia que uma desvantagem de Cozumel é o sachê que eles entregam de água, que é diferente nas provas que é de copinho, né? Eu já achei uma grande vantagem. Eu pegava esse sachê, eu rasgava o sachê com o dente, enfiava no meu top, então ficava aquele negócio me molhando durante a prova para refrescar, né? E era o arrefecimento do motor. E aí também eu pegava outro sachê, então eram 2 na mão, né? Um eu enfiava aqui, rasgado, e o outro eu jogava na cabeça e tomava um pouco. Falando em simplificar, né? Eu acho engraçado às vezes. É claro que cada um tem seu jeito, eu não tenho essa performance de ter o meu suplemento, né? O que tiver na prova ali, depois do que eu passei em Florianópolis com o suplemento que eu tinha organizado num saquinho e eu acabei deixando na T2, eu aprendi que na corrida eu não preciso levar nada e usar a estrutura da prova. Então, para mim, isso é simplificar. Na prova tem gel, tem fruta, tem pãozinho que a pessoa precisar lá. Então, se você treina tomando gel, né, no dia da prova vai ter. E principalmente em Cozumel, que eram os Morten Gels, né, que é de ótima qualidade. Então, não levei nada na corrida, só fui pensando na água que ia ter na estrutura da prova e os Morten Gels e banana, né? Então, a cada 5, 7 quilômetros eu comi um pedaço de banana também, porque gel em excesso não me faz bem. Então, assim, a corrida são 4 voltas de 10 quilômetros, bem parecido com o Florianópolis. Tem uma parte ali na avenida que você passa que tem muita gente torcendo, né? Que é bem animado. E aí tem aquela parte solitária ali que principalmente eu que começo a correr no escuro, né? Depois da terceira, segunda volta, então você fica ali sozinha naquele escuro, né? Sem ver parente, sem ver ninguém. E aí você fica ali lutando com a sua cabeça. Mas eu consegui fazer uma corrida assim feliz. Em Florianópolis eu fiz um pace de mais ou menos 5h40, 5h45, que era o meu confortável, fiz a prova rindo. E em Cozumel eu fiz a mesma coisa, só que num pace de 6h10, por aí, acima de 6. E eu falei assim, eu vou manter esse pace, se no final eu estiver bem, eu dou um sprint nos últimos quilômetros. Mas ainda bem que eu não forcei, porque no final não tinha energia para dar nenhuma sprintada, né? Aquele calor me deixou atordoada, mesmo tendo a água aqui, né? Me molhando e tudo. Mesmo tomando todo o cuidado com a hidratação, me hidratei muito mais que o normal em prova.
ir em treino, porque eu sabia que o calor ia mexer comigo. Então, eu fiz num pace de 6 e pouco a corrida. A estrutura da prova de Cozumel é bem diferente de Florianópolis. Terei que gravar outro vídeo falando só disso, né? Mas na linha de chegada lá tem pizza, tem um monte de coisa diferente para comer, tem certificado no seu nome, impresso assim, um diplominha, um monte de coisa legal. Eu adorei fazer essa prova, né? Eu não tenho vontade de repetir provas, né? Acho que quando a gente quer bater recorde pessoal, é legal você estudar o mesmo percurso, fazer a mesma prova várias vezes, como Florianópolis aqui no Brasil, né? Se eu quisesse bater um recorde, fazer pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas essa não é a minha intenção, né? A minha vontade é só ter um objetivo, ir lá e curtir a prova de verdade, né? Eu vou lá para aproveitar. Então, Cozumel não voltaria nem se fosse para tentar bater recorde, eu iria lá só para passear mesmo, porque o lugar é extremamente quente. Mas é isso, esse é o meu Race Report, né? A minha perspectiva. Você conversar com outras pessoas, as pessoas vão dar a perspectiva delas, né? Dizer, é uma prova muito fácil, não tem nada a ver com o que ela tá falando, mas essa foi a minha impressão da prova.